Meu nome é Rafael. Hoje eu estou gravando este vídeo para mostrar para vocês como que eu descobri esse segredo de quem não te segue de volta. Então, acho que acontece comigo e com mais algumas pessoas. Às vezes você é simplesmente rejeitado, outras vezes a pessoa até te seguiu primeiro, você vai lá, segue de volta e aí quando ela vê que você seguiu de volta, ela para de seguir. Ou então, acontece bastante também, a pessoa cansa de você e para de te seguir. Só que você continua lá, idiota, né? Mas agora, então como que eu descobri? Porque eu perdi horas com isso, mas agora eu vou mostrar para vocês um método rápido que em poucos minutos dá certo e o melhor de tudo é que não tem que baixar nenhum aplicativo estranho, suspeito, que vai pedir sua senha, aquelas coisas. E que nunca funcionam por muito tempo. Esse aqui, pelo menos, é usando o próprio aplicativo oficial do Instagram. Então, aqui eu vou vir primeiro aqui nesses três risquinhos, os três risquinhos. Eu clico nele e aí aparecem essas opções. Esse menuzinho você vai clicar em configurações e privacidade. E aí ele te joga para essa outra tela aqui e aí você clica na central de contas. Aí em seguida você vai para suas informações e permissões. Aí próximo passo é clicar no baixar suas informações. E aí quando você chega nesse baixar as informações, aí ele vai passar as instruções, aí você clica nesse solicitar um download. E aí ele pergunta, você quer uma cópia completa ou apenas alguns tipos? Isso é importante porque aqui, como o objetivo é só saber quem você segue ou não, então selecionar os tipos, porque senão vai baixar tudo e fica gigante. Então só selecionar alguns tipos de informações. Aqui aparece uma lista gigante, né? Depois vocês podem baixar outros se houver interesse. Aqui aí eu desço mais um pouco e é essa opção aqui que interessa. Seguidores e seguindo. Então você escolhe ela, marca, e aí ele vai falar o formato. Então eu deixei nesse mesmo HTML, o intervalo de datas. Aqui por padrão ele coloca ano passado, mas principalmente se você for usar a primeira vez, dá para colocar desde sempre, desde a primeira vez. Ó, desde o início. Aí depois você clica em salvar. E aí ele vai mandar vai aparecer uma mensagem falando enviamos um e-mail para você. E aí você abre o e-mail, né, que eu não fiz ao vivo, mas medo de me perder. Mas aqui eu tirei o print do meu e-mail, ele manda avisando que está em andamento, e no meu caso foi alguns segundos depois ele já mandou outro e-mail falando aqui que já está pronto para download. Aí você volta lá no Instagram e aparece, ó, você já pode baixar suas informações. E aí ele fala, você tem alguns dias para fazer isso. Acho que por questões de espaço também. E aí acho que cada aparelho vai ter seus detalhes, mas então aí vem para minha pasta de downloads. Aí tem esse aqui, files, que são os arquivos. Aí vem na verdade vem esses três aqui.
eu cortei uma parte que é extração. Vai ter uma pasta, só uma pasta, você coloca para extrair esses arquivos, aí ele vai dividir nesses três. Aí você vai clicar, na verdade, nesse de Connections. Aí uma gafe. Na verdade é esse aqui, de Connections, são as suas conexões. E aí em seguida vai ter essa pastinha aqui, seguidores e seguindo, né? Tá em inglês. Aí você clica nela, vão aparecer os vários arquivos. E o que interessa pra gente são esses aqui, que seguindo e seguidores. Então você vai clicar em cada uma delas, uma de cada vez. Aí ele vai perguntar o que você quer fazer com isso. No meu caso, eu cliquei para dentre as opções, eu tenho esse aplicativo aqui, chama Leitor de HTML. Aí na sequência ele já abre, né? Não vou ampliar para não expor as pessoas, mas aí aparece toda a lista de pessoas que, nesse caso, as que eu estava seguindo. E aí eu clico em qualquer uma delas, eu posso ter a opção do selecionar tudo. E aí eu vou fazer isso, depois que eu selecionar tudo, copiar. E aí depois eu vou para aqui aqui já um site, um site de compare to lists. Então, em inglês significa comparar duas listas. Se digitar no Google, ele já aparece. Ele é bem simplesinho e já resolve o caso. Então tem duas listas, ó, A e B. Então você vem aqui e cola, clica em cima dessa lista A para colar. E aqui eu já colei as duas, mas você vai fazer uma de cada vez. Vai primeiro, então você pode até colocar os nomes para ficar mais fácil de você não se confundir. Então aqui eu coloquei seguindo e seguidores. Aí você cola uma de cada vez nos quadradinhos aqui. E na sequência você clica em comparar as listas, né? Compare lists. E aí em poucos segundos, ele já te dá o comparativo. Então aqui ele tem uma coluna que ficou cortada, é o que está em comum, que isso não interessa. Aqui a gente quer saber só o que está na primeira lista, nesse caso, que foi as pessoas que eu estou seguindo, né? Eu quero saber quem estou seguindo e que não me segue de volta. Então ele já faz isso, que está apenas nessa lista de pessoas seguindo. Então você já dá para ver que aparece esse 027 Sports, ou seja, é uma daquelas marqueteiros lá, aqueles casos, com certeza vocês já viram, a pessoa que te segue, ou a empresa, vai seguindo um monte de pessoas, e tem os bobos igual eu, que segue de volta todo mundo, e aí, assim que ele recebe a notificação que você está seguindo de volta, o que ele faz? Ele para de te seguir, e aí ele fica com mais seguidores do que... Parece que ele tem um monte de seguidor, mas foi com essa prática antiética. Então, além disso, como eu disse, tinha mais de 70 pessoas, então é uma lista que dá para ir descendo, passando, que aqui é um print, né? Então não dá para ver em detalhes, mas se eu passar essas datas aqui, e aqui ele mostra as datas que a pessoa te seguiu, e aqui as que você seguiu. Claro que é diferente porque geralmente uma pessoa segue a outra não é no mesma hora e minuto, então por isso que ficou aparecendo, mas se continuar descendo mais um pouco, vai chegar nos nomes, e aí você consegue ver uma pessoa de cada vez, as que não te seguem de volta. E aí dá até para você fazer a prova real, volta lá no Instagram e compara vê se ela, dá para ver manualmente isso. Se ela tá te seguindo, você vai digitar o nome e não vai aparecer. E aí você já pode ir tirando uma de cada vez, que é bem mais rápido do que você fazer na tentativa e erro, né?
E dá para você também copiar essa lista inteira, então eu me mandei por e-mail. E aí depois dá para ver. Aí, claro, né, ele não vai fazer automaticamente, você vai ter que tirar uma pessoa, uma de cada vez, mas já dá para ver como ficou diferente. Então, já dei uma boa limpada, tirei né, um monte de gente que eu nem conhecia, que usou aquela tática malandra, outras que eu conhecia, mas enfim, né, não tenho mais contato nenhum, várias que nunca deram a reciprocidade, eu segui nunca e sempre me ignoraram, então não tem por que querer ter vínculo com alguém que nem não dá a mínima, né, para você. Eu deixei algumas, né, ainda 16, às vezes tem umas pessoas que você já deve ter acontecido, a pessoa que te segue meses depois, às vezes é uma pessoa que não, ela usa pouco o Instagram, ou entrou há pouco tempo, não sabe direito, então algumas pessoas eu ainda deixei pensando nisso, outras por consideração realmente, que, que me ensinaram, foram meus professores, professoras, eu também, quem foi meu, teve aula comigo, foi meu estudante, minhas alunas também, então algumas exceções eu ainda deixei aí, que eu acho interessante ter esse registro de quem passou pela meu caminho acadêmico, né? Esse Instagram ele é profissional, né? De meu perfil de professor. Então eu espero ter ajudado um pouco porque isso é um pouco desagradável. A gente passa por essa situação de eu pelo menos fico muito triste quando eu sofro algum tipo de rejeição e esse é um exemplo, né? Via redes sociais. Agora, como eu sempre falo para as pessoas que têm aula comigo, meus alunos e alunas, eu gosto de citar a fonte, né? Sempre dar o crédito. Então eu não descobri do nada, eu assisti esse vídeo aqui, só que ele está em inglês, então eu achei interessante gravar uma versão em, em, em português, até porque nem todo mundo entende, né, o que esse cara está falando, né? Ele gravou em inglês, nem todo mundo tem essa facilidade, mesmo com a possibilidade de legendas hoje nos vídeos ainda é um pouco mais difícil para algumas pessoas, então gravei uma versão em português. Espero que tenha ajudado. Então eu fico por aqui. Muito obrigado.